Como quem é vivo sempre aparece. Agora é bem melhor. Eu vim para falar um pouquinho, para dar uma ajudinha essa semana para vocês terem um conteúdo novo para dar uma olhada, tá? Não preocupa, a gente vai rever todos os conceitos que eu vou trabalhar aqui, mas é interessante vocês já começarem com essa introdução essa semana. Então tá, eu comecei com um título que eu coloquei que é a história da força. E por que eu coloquei esse título? Porque eu te apresentei, até num processo revisional, as leis de Newton. Eu te reapresentei, né? A gente revisou. E as leis de Newton nada mais são do que três leis que brilham, de certa forma, tipo assim, ó, olha se tem força, olha se tem força. E se não tiver força, é assim. Então a força é extremamente importante. E aí uma forma que a gente teve de trabalhar essa importância da força foi colocar ela na relação de três leis. O que eu queria te contar? Que não foi exatamente assim que Newton colocou a sua ideia de força. Essa é a nossa ideia de força trabalhada a partir do conceito de Newton. Mas ele não necessariamente falou o que a gente falou. Principalmente a segunda lei. A segunda lei, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, eu te apresentei ela de duas formas. A primeira forma que eu te apresentei era a definição de força, né? O que é força? Força é uma interação entre dois corpos. Então essa é uma definição qualitativa. E aí quantitativamente eu te apresentei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Que é, na verdade, uma frase que eu sempre escrevo no final, que é assim: qual é o efeito dinâmico da aplicação de uma força sobre um corpo? É fazer esse corpo acelerar. Newton não falou exatamente isso. Ele fez uma outra referência à força, que também é correta. As leis de Newton, da forma como a gente estuda, nada mais é do que uma reinterpretação da fala de Newton. Só que Newton nunca falou em força, ele falava em quantidade de movimento. Olha que interessante. Então, quantidade de movimento é a nova grandeza que eu vou te apresentar agora. E ela tem três nomes possíveis: quantidade de movimento, momento linear ou... esqueci a terceira. Quantidade de movimento, momento linear ou quantidade... eu vou lembrando, tá? Calma. É o Covid. Então, bora lá. O que é a quantidade de movimento, né? O que a gente está tratando? Então, vamos pegar para a intuição, né? Quando é que você falaria que um corpo tem quantidade de movimento? A palavra movimento te chama muito para a velocidade e isso é correto. Essa intuição, ela é muito bem-vinda. Então, sim, quantidade de movimento, o corpo tem obrigatoriamente que se mover. Então, eu já consigo compreender que você vai entender que, se eu falar quanto mais veloz um corpo tá, maior é a quantidade de movimento que ele tem lá. Ele está se movimentando muito mais. Então, essa relação com a velocidade é verdadeira? É verdadeiríssima. Então, sim. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que vai fazer parte da sua intuição, e você vai conseguir me responder, e a gente vai estabelecer toda pela intuição, é o seguinte: o que é que você acha que tem mais quantidade de movimento? Um caminhão-tanque a 300 km por hora ou uma bolinha de gude a 300 km por hora? Porque o que eu fiz nessa ideia? Eu igualei, né, as velocidades, mas eu alterei as massas. Você compreende que uma coisa com muita massa e muito veloz vai ter uma quantidade de movimento gigantesca. Então, sim, essa grandeza que eu vou definir para você, ela tem a ver com a massa do corpo e com a velocidade do corpo. Tá? Então, um corpo com uma massa pequena, que é uma pequena velocidade, vai ter uma quantidade de movimento pequena. Tá? Uma segunda forma de compreender isso é falar o seguinte: quanto for mais difícil você parar o movimento de um corpo, maior era a quantidade de movimento que ele tinha. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais difícil é você colocar um corpo em movimento, maior é a inércia dele, né? Mas aí a gente tá falando da inércia de um corpo que não tem velocidade, portanto a gente não consegue dar quantidade de movimento para ele. E aí quando a gente dá movimento para ele, então a gente vai falar essa inércia do movimento, tá? Então, quanto maior é a quantidade de movimento de um corpo, mais difícil é parar esse corpo, tá?
E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui que já estão colocados na figura ao lado. Por exemplo, uma bala. Uma bala é uma coisa que tem uma massa muito pequena. Mas como ela é lançada com velocidades gigantescas, é muito difícil parar uma bala. Então ela tem uma quantidade de movimento muito grande. O contraponto é um navio cargueiro. O navio cargueiro, ele tem uma quantidade de massa gigantesca. Mas a velocidade dele é pequena. Mas é difícil parar um navio cargueiro? Com certeza, vá lá, pega esses bracinhos murchos e tenta. Então, a quantidade de movimento, ela é um produto entre a massa do corpo e a velocidade do corpo. Você pode ter coisas com quantidades de movimentos absurdas? Pode, pega um meteoro. O meteoro está numa velocidade absurda e numa velocidade absurda. Juntando os dois, tem uma quantidade de movimento absurdo. É fácil parar um meteoro, mas não é mesmo, meu amor. Você nem vê isso por aí. Ai, fulano parou um meteoro. O meteoro parou. Não tem isso. Então tá. Então, o que é a quantidade de movimento? Agora estabelecendo ela matematicamente. Quantidade de movimento vai ser estabelecido como a massa do corpo vezes a velocidade do corpo. Coisas boas que eu vou te contar, né? Unidade de medida. A unidade de medida no sistema internacional vai ser quilograma vezes metro por segundo. E eu não vou batizar essa unidade, vai ser simplesmente isso. A massa não é medida em quilograma, coloca ali. Velocidade não é metro por segundo, coloca ali. E ela vai ser calculada dessa forma. Assim como o impulso é uma grandeza vetorial. Adivinha quem também é uma grandeza vetorial? A quantidade de movimento. A quantidade de movimento é vetorial e ela se comporta muito parecida com o impulso. A quantidade de movimento nada mais é do que o múltiplo do vetor velocidade. E aí a gente vai ter uma certa tranquilidade para falar isso. Por quê? Porque a massa de um corpo é obrigatoriamente uma grandeza positiva. Então, a massa não vai ser a responsável por mudar só o tamanho do vetor. Se for uma massa maior do que 0 e menor do que 1, ela torna um vetor menor, né? Porque ela vai ser um vetor menor do que 1. Então, meio, 1/3, 1/4. Se ela for uma massa maior do que 1, então ela torna o vetor maior do que o vetor velocidade. Ela é simplesmente um múltiplo positivo, que é muito interessante. Então, a quantidade de movimento vai ser positiva ou negativa dependendo única e exclusivamente da velocidade. Velocidades positivas produzem quantidades de movimento positivas, velocidades negativas produzem quantidades de movimentos negativas. E aí a gente já está compreendendo. Então tá, como é que é o meu vetor quantidade de movimento? Em módulo, tá aqui, ó, já te contei. Ele é um massa vezes velocidade. Em direção e sentido, o que eu vou compreender? Já que quantidade de movimento é um múltiplo do vetor velocidade, então ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Então aqui, ó, direção e sentido, mesma ou mesmo, dependendo de onde você saber, do vetor. Então uma coisa importante que a gente tem que comentar aqui é, nós estamos falando de uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela tem a sua representação no desenho através de uma flecha. Então aqui, ó, se a velocidade é horizontal para a direita, a quantidade de movimento também é horizontal para a direita. Se a velocidade ela é vertical para cima, a quantidade de movimento também é vertical para cima. Se a velocidade é inclinada nesse sentido, que eu sei lá qual é, a não ser que eu pegue a rosa dos ventos, então a quantidade de movimento vai ter esse mesmo sentido, que eu sei lá qual é, a não ser que eu pegue a rosa dos ventos. Tá? Mas vai ser sempre assim. Para onde aponta a velocidade, aponta a quantidade de movimento desse corpo. Então ele tem uma quantidade de movimento que se direciona para esse mesmo lugar. Tranquilo? E aí eu vou te mostrar o teorema do impulso, que a gente já usou naquela correção de exercícios de impulso, mas que eu ainda não havia formalizado. Então agora eu vou formalizar que teorema é esse. O que é esse teorema? Nós vamos fazer o seguinte, o que é o impulso? Impulso, ele é igual à força aplicada num corpo vezes o tempo que você gasta aplicando.
Eu posso reescrever o impulso de outra forma? Pode. Escreve a força como massa vezes aceleração. Impulso é massa vezes aceleração vezes o tempo. Eu ainda posso escrever de outra forma, porque até então não mudou muito na nossa vida, né? Pode. A gente pode escrever o seguinte, ó. Impulso é massa. O que é aceleração? É a variação da velocidade sobre a variação do tempo vezes o tempo. Quando a gente faz isso, eu ganho essa simplificação. A gente discutiu bastante essa simplificação. Esse tempo com esse tempo. Então, quem é o nosso impulso? Impulso é igual a massa vezes variação da velocidade. Posso fazer outra coisa. Eu sei o que é ΔV. Sabendo o que é ΔV, impulso é igual a massa que multiplica velocidade final menos velocidade inicial. Vamos passar essa informação aqui para cima. Então, quem é o meu impulso? Meu impulso vai ser massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Eu acabei de te apresentar uma grandeza que é calculada como massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento. Então, eu posso reinterpretar esse impulso da seguinte forma. Impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou, da última forma que eu vou colocar como teorema, o que é o impulso de um corpo. O impulso de um corpo é igual à variação da quantidade de movimento. Então, em muitos exercícios, você vai utilizar essa relação entre impulso e quantidade de movimento. A gente não trabalha muito dessa forma, mas, por incrível que pareça, impulso e quantidade de movimento se relacionam de uma forma análoga em que força e energia se relacionam, tá? A gente consegue fazer uma construção desse tipo. E aí eu consigo conversar com vocês sobre qual foi a interpretação que Newton fez de força. Newton falou assim: todo corpo que se movimenta tem uma determinada quantidade chamada momento. A gente pode chamar ele de momento linear ou quantidade de movimento, do jeito que você preferir. E para que você consiga alterar o momento de um corpo, é necessário que uma força atue sobre ele durante um determinado intervalo de tempo. Então, o que Newton falou no fim das contas? Que a força é a responsável pela alteração da quantidade de movimento de um corpo. Foi isso que ele conversou no fim das contas. Ele falou assim, olha, existe uma grandeza chamada quantidade de movimento e para alterar a quantidade de movimento de um corpo, tem que necessariamente atuar sobre ele uma força. Eu vou tentar fazer uma interpretação disso. Imagina que, no meu primeiro exemplo, eu vou chamar de exemplo 1. Os corpos têm sempre a mesma massa, tá? Então, você vai imaginar o seguinte, inicialmente o corpo tem uma massa e uma velocidade pequenininha. E depois essa massa tem uma velocidade maior. Como a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, então houve uma mudança na quantidade de movimento desse corpo. Não através da massa, mas através da sua velocidade. E quem é capaz de fazer a mudança na quantidade de movimento de um corpo? Uma força. Então, a gente já compreende que aqui... Escolhi uma cor ruim, hein? Atuou uma força durante um determinado intervalo de tempo. Então, aqui houve um impulso para que variasse. O impulso que aconteceu, ou seja, a força aplicada por um determinado intervalo de tempo, produziu a variação da quantidade de movimento do corpo. O contrário também é verdadeiro. Vamos também pegar dois corpos de mesma massa, mas aqui uma velocidade inicial grande e aqui uma velocidade final pequena. Nesse segundo caso aqui, a gente tem que a VF é menor do que a V0. Então, a nossa quantidade de movimento diminuiu.
Se a quantidade de movimento diminuiu, é porque uma força conseguiu produzir a variação dessa quantidade de movimento, né? E aí, feito isso, para onde é que essa força está? Essa força provavelmente atua diminuindo a velocidade do corpo contra o movimento. Tranquilo? E aí, para finalizar essa primeira apresentação de quantidade de movimento, a gente vai falar da conservação da quantidade de movimento. Eu coloquei embaixo o título dos títulos, até lembrando que Beyoncé ganhou sei lá quantos Grammys esse final de semana, que a conservação da quantidade de movimento é a Beyoncé das conservações. Por quê? Porque, por exemplo, a conservação da quantidade de energia ela é maravilhosa. Ela salvou a física no momento que a física estava no buraco. Mas a gente consegue usar ela muito bem em sistemas conservativos. Em sistemas dissipativos, há uma coisa muito mais complexa para a gente conseguir fechar essa conservação. Cálculos que não são tão simples de fazer. Quando a gente pega a conservação da quantidade de movimento ou a quantidade de momento linear, existe angular, mas não vamos trabalhar ela agora. Quando a gente tem essa conservação, a gente tem uma conservação que pode ser aplicada em situações que tenham atrito ou não tenham atrito. Que pode ser aplicada quando são 2 corpos, 3 corpos, 5 corpos. Então, a aplicação dela é tão extensa e fornece resultados sempre verdadeiros que ela é uma conservação poderosíssima. Tanto é que na física, se o fenômeno estudado não obedece à conservação da quantidade de movimento, independente em que área da física você esteja trabalhando, essa teoria não é válida, tá? De tão poderosa que é. Então vamos conversar. Quando a força resultante sobre um objeto for nula, então não existe impulso sobre esse corpo, porque para ter impulso é uma força atuando durante determinado intervalo de tempo. Então a gente está numa situação em que a força resultante é nula. Ou seja, a gente vai chegar à conclusão que a quantidade de movimento antes é igualzinha à quantidade de movimento depois. Professora, me prova isso. Com certeza, provarei agora, vou provar em até azul. Então vamos lá. O que o teorema do impulso nos fala? Que o impulso é a variação da quantidade de movimento. Então vamos escrever isso daqui, ó. Força vezes o ΔT é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que, por definição, a gente está numa situação em que não tem uma força atuando sobre esse corpo. A força é nula. E qualquer coisa multiplicada por zero dá zero. Então vai ficar aqui zero é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Passa o menos quantidade de movimento inicial para o outro lado. E aí você chega exatamente em como é que eu defini a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, se não tem força atuando, a quantidade de movimento inicial tem que ser igualzinha à quantidade de movimento final. E aí eu vou fazer uma tarefa árdua aqui, ó. Vetor. Vetorialmente falando, a gente obedece essa regra, não é só em módulo, não. Eu vou te dar alguns exemplos. Quais são os exemplos? O primeiro exemplo, que mais aparece em livros didáticos, é o foguete. O que tem o foguete? Então, vamos lá. Um foguete está paradinho, ainda não foi lançado. Tem alguma força atuando sobre ele, resultante atuando sobre ele? Não. Não tem força resultante atuando sobre ele. Então, a quantidade de movimento inicial dele é zero. Porque ele está parado. Se você fizer M vezes V, então é zero, acabou. Não tem jeito. Quando a gente vai lá e lança esse foguete, a gente percebe movimento. A gente tem o movimento do foguete para cima. Então, eu tenho uma quantidade de movimento do foguete para cima. E em contrapartida, eu estou vendo os gases que ele está expelindo depois da combustão para baixo. Essa é a quantidade de movimento do gás. O que eu quero te falar? Que se no início a quantidade de movimento era zero, tenha certeza que no final a quantidade de movimento também é zero. Por quê? A quantidade de movimento do final, ela é feita como? Qual é meu cálculo?
é a quantidade de movimento do foguete mais a quantidade de movimento do gás. E vetorialmente, uma é vertical para cima, a outra é vertical para baixo. E elas terão o mesmo módulo, porque na soma isso vai dar 0. Vou te dar outro exemplo. Tá lá, um canhão paradinho com o projétil, né, a bala dentro dele. Quando ele lança a bala, o que a gente vai ter é que se no início a quantidade de movimento é nula, no final também tem que ser, tá? Então vamos lá. Significa que o canhão vai ser lançado para trás com uma determinada quantidade de movimento. Essa é a quantidade de movimento canhão. E a bala vai ser lançada para frente com uma determinada quantidade de movimento. E essa é a quantidade de movimento bala. O que eu quero te mostrar é que quando a gente chegar na quantidade de movimento final, vai ser a quantidade do canhão mais a quantidade da bala. E aí você tem a certeza que essa quantidade final vai ter que dar 0. Vale um questionamento aí, um questionamento muito interessante. A massa do canhão é muito maior do que a massa da bala. Então, o que a gente vai fazer o contraponto? Então, provavelmente, o que a gente tem é que a velocidade do canhão vai ser pequenininha. Em contrapartida, a velocidade da bala, vai ser gigantesca. Porque aí, dessa forma, a gente vai conseguir contrabalancear as quantidades de movimento. Então, vai ficar assim, ó. M vezes V. Provavelmente, então, vamos colocar negativo, porque ele está indo para trás, mais M vezes V vai dar 0. Quem tem mais massa tem menos velocidade, quem tem menos massa tem mais velocidade. Algo parecido vai ocorrer, por exemplo, com um tiro. O tiro é a mesma coisa aqui, ó. Quantidade de movimento no início é 0. E vai continuar sendo 0, porque a quantidade de movimento se conserva. Depois que aconteceu o tiro, não tem força. Não tem mais ninguém empurrando ninguém, né? Vamos imaginar. Então, aqui, ó, eu vou ter... Eu vou ter a velocidade ou a quantidade de movimento do revólver para trás e a quantidade de movimento da bala para frente. E aí, o que eu sei é quando eu somar essas duas quantidades de movimento, elas vão dar 0, porque a quantidade de movimento se conserva. O último exemplo que eu vou te dar é esse daqui, ó. E aí, ele não tem nem desenho. É o seguinte, imagina que a gente tem uma bomba viajando no espaço. E aí essa bomba, ela explode, né? Simplesmente, o Superman foi lá, colocou esse negócio lá e explodiu. E explodiu em 3 pedaços. Então, vamos colocar um pedaço aqui. Um pedaço aqui e um pedaço aqui. Então, a quantidade de movimento que eu tinha no início era essa, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Quantidade de movimento inicial era igual a massa vezes a velocidade. E a massa é a massa dos 3, a massa total. Quando explodiu, eu não sei exatamente quanto de massa. A gente pode falar assim, ó. Essa daqui ficou com M sobre 4. Essa daqui ficou com M sobre 4. E essa daqui ficou com 2M sobre 4. E aí elas vão ter os seus respectivos velocidades, né? Então, uma vai estar para cá. A outra vai estar para cá. E a outra vai estar para cá. Então, vou chamar de V1, V2,
V3. O que eu quero te falar é que essa quantidade de movimento, ela vai permanecer constante, ela se conserva. Se ela era MV no início, horizontal para a direita, acreditem, quando a gente somar essa, com essa, a soma final, a gente vai fazer exercícios disso, vai ser igual a M vezes V. A soma vetorial, os vetores V1, V2 e V3 vão se somar de forma a dar como vetor resultante um vetor horizontal para frente, tá? Então, eu coloquei aqui algumas situações, espero que vocês tenham compreendido. E agora a gente vai fazer uma sequência de perguntas e respostas para saber o quanto você conseguiu absorver desse conteúdo que eu passei. Beijo, gravei sem tossir, chupa mundo.